galera, voltamos para a segunda parte da nossa aulinha de calor sensível. Exercícios da sua apostila, vai cair na sua prova, vem comigo. Bom, queridos, vou compartilhar freneticamente o nosso quadro virtual, onde nós vamos começar a fazer exercícios da sua apostila. Querido, o primeiro exercício que a gente vai fazer é esse exercício número 7. Ele é o 7 do praticando da sua apostila e diz para a gente o seguinte: o leite longa-vida é um tipo de leite pasteurizado por um processo chamado UHT, Ultra High Temperature, em que é aquecido da temperatura ambiente de 20 graus Celsius até a temperatura de 137 graus Celsius em apenas 4 segundos. Em seguida, o leite processado é envasado em embalagens impermeáveis à luz e a micro-organismos. Sabendo que o calor específico do leite é muito semelhante ao da água, calcule a potência em quilowatts necessária para a realização do processo UHT para cada litro. Querido, então, primeira coisa, eu preciso saber do leite algumas coisinhas. Primeira coisa, para cada litro, 1 litro, que é o volume, possui uma massa de 1.030 gramas de leite. O calor específico, então para cada litro, né, 1.030 gramas de leite, o calor específico é muito semelhante. Então o calor específico do leite é muito semelhante ao da água. Esse a gente tem que saber, então. O calor específico do leite é o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Isso é importante. E a variação de temperatura, aí presta atenção, para o leite, eu estou pegando esse leite e elevando de 20 graus Celsius até a temperatura de 137 graus Celsius. Então, essa variação de temperatura é de 117 graus Celsius. Porque vai ser a temperatura final, 137, menos a temperatura inicial, que é 20. Então, a variação de temperatura é 117 graus Celsius. Pô, beleza, até aí tudo bem. Só que, primeiramente, eu tenho que entender que isso está acontecendo em 4 segundos. Então, essa informação de 4 segundos é para dizer, né, que eu vou precisar calcular a potência. Mas para calcular a potência, primeiro eu preciso achar a quantidade de calor que foi fornecida a esse leite. Então, primeira coisa, achar a quantidade de calor que eu forneci para esse leite. Lembre-se, quantidade de calor é o MC delta teta. Nesse caso, eu vou substituir aqui, ó, a quantidade de calor vai ser a massa, que é 1.030, vezes o calor específico, que é próximo ao da água, 1, vezes a variação de temperatura, que é 117. Então, essa quantidade de calor vai ser... Bom, vamos fazer a continha aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, né? Mas eu tenho que pegar o número 1.030, multiplicar por 117. 1 não vai alterar nada. Então, isso aí vai me dar a quantia de 120.510. Então, eu estou fornecendo a eles 120.510 o quê? Calorias. Presta atenção nessa unidade que o Tiago está achando. Quantidade de calor é 120.510 o quê? Calorias. Geralmente, olha para cá, ele quer saber a potência em quilowatt. Para saber a potência em quilowatt, eu tenho que pegar primeiro essa energia aqui e passar para joule. E aí eu tenho que saber aquela relação, lembra que o Tiago falou? Quando ele pedir aproximado, né? 1 caloria é para considerar 4,2 joules. Então, se 1 caloria é aproximadamente 4,2 joules, o que eu vou fazer? Eu vou achar essa quantidade de calor aqui em joule. Ou seja, eu vou pegar 120.510 e vou multiplicar isso por 4,2. Desse modo, eu vou estar achando essa quantidade de calor aqui. Só que eu vou estar achando essa quantidade de calor em joule agora. Então, pegando esse resultado anterior, 120.510, multiplicando por 4,2 joules, eu vou achar a quantia de 506.100
142 joules. Queridos, essa quantidade de calor é a mesma do anterior, só que numa unidade diferente. Bom, aí vamos lá. Qual foi a pergunta? Calcule a potência. Então, quero a potência em quilowatt necessária para realizar isso aqui. Aqui é matéria de primeiro ano, né? A gente sabe que a potência vai ser a energia fornecida pelo tempo. Nesse caso, a energia é o calor, né? Então, a potência vai ser a energia que é 506.142, né? 506.142, vamos colocar aqui, dividido pelo tempo. E o tempo tem que estar em segundos. Isso aqui aconteceu em apenas 4 segundos. Olha para cá. A potência é dada em watts. Desde que a energia esteja em joule e o tempo esteja em segundos. Joule por segundo é watts. Então, fazendo essa continha, essa potência aqui vai ser igual. Então, pegar aquele valorzinho anterior ali, ó, 506.142 e dividir por 4. Isso vai me fornecer aquele valor próximo ali de novo ali, né? Mas vai ser 126.000, vamos colocar aqui. 126.535,5 watts. Só que ele quer em quilowatt. Então, passando aqui para quilowatt, vou passar para cá, ó, essa potência, então, é de 126,53 quilowatt. Essa é a resposta do nosso exercício. Ou seja, eu preciso dominar esse pedacinho de potência nessa situação de exercício? Preciso. A potência é energia pelo tempo, ou seja, quantidade de calor fornecida pelo tempo. Joule por segundo é watts. Cheguei em watts. Ele queria em quilowatt. Quilo é a cada 1.000. Então, eu volto 1.000, né, na continha. Então, por isso fica 126,5 quilowatt. Essa é a potência que eu preciso fornecer nesse processo, né, do leite UHT. Então, exercício feito, exercício bem trabalhado, onde ele não te orienta nas unidades, você tem que saber isso, né, que a potência, né, precisa ser em watts, e isso é joule por segundo. Então, esses raciocínios aqui é importante a gente, o quê? Praticar, que é o que a gente está fazendo aí, ok? Bom, vamos lá. Exercício número 8 agora, para a gente eliminar esse exercício, então. Vamos lá. Esses exercícios que o Thiago fez, todos eles são exercícios da sua apostila do praticante. Então, na primeira aula, eu fiz 6 exercícios, agora eu estou fazendo mais 2 exercícios. Estou fazendo os 8 exercícios do seu praticante. Tá? Então, vamos lá. O que é o exercício do praticando 8 dias? Olha só. Em um fogão, são postos para aquecer 3 litros de água. Após certo intervalo de tempo, a água aqueceu 10 graus Celsius. Nesse mesmo fogão, são postos para aquecer 1,5 litro de água pelo dobro de tempo. Então, eu vou fornecer o dobro do tempo. Se é pelo dobro do tempo, eu vou fornecer o dobro do calor. Em quantos graus Celsius a água aqueceu? Considere que a massa de água seja numericamente igual ao volume e que não há perdas de calor para o ambiente. Bom, o que eu estou falando? Inicialmente, eu tenho 3 litros de água. 3 litros de água me fornece uma massa de 3 quilos. Né? Então, a massa é 3, tá? 3 quilos, ou 3.000 gramas. Vamos colocar aqui. A densidade da água é 1, massa sobre volume é 1. Então, a massa é igual ao volume. Massa é 3.000 gramas. Bom, o calor específico, como se trata de água, o calor específico eu também sei. O calor específico vale quanto? 1. Não é novidade. Beleza. E eu vou aquecer a água em 10 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser 10 graus Celsius. Beleza? Porque eu vou aquecer a água
em 10 graus Celsius. Então, qual vai ser a quantidade de calor que esse corpo forneceu? Então, presta atenção. Quantidade de calor é o mc delta θ. A quantidade de calor que a água recebeu vai ser a massa, que é 3.000, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 10. Ou seja, a quantidade de calor é de 30.000 calorias. Isso aqui num tempo t, em um intervalo de tempo. Né? Vou colocar aqui por tempo t. Isso foi fornecido durante um determinado intervalo de tempo. O que acontece? Nesse mesmo fogão, eu vou colocar para aquecer agora o quê? 1,5 litros de água. Então, agora eu vou colocar para aquecer 1,5 litros de água. 1,5 litro, né? Se é 1,5 litro, ele tem 1,5 quilos ou 1.500 gramas. A água é a mesma, o calor específico é 1. Qual é a unidade mesmo? 1 caloria por grama, grau Celsius. Se quiser colocar o lado de cima também, pode colocar. Né? Aqui eu não coloquei porque a gente já sabe aqui essas unidades. E a pergunta é, qual vai ser a variação de temperatura que essa água vai sofrer se eu colocar ela pelo dobro do tempo? Então, presta atenção. Se eu vou aquecer ela pelo dobro do tempo, a informação mais importante é que eu vou fornecer o dobro do calor, ou seja, a quantidade de calor vai ser o dobro de 30.000 calorias. Por que vai ser o dobro de 30.000 calorias? Porque por tempo eu estou fornecendo 30.000, não vai ficar o dobro desse tempo? O dobro do tempo vai ser fornecido, então, 60.000 calorias nessa segunda situação. Então, qual vai ser a variação de temperatura que vai acontecer ali? Aí, o que eu vou fazer? Olha para cá. Na segunda situação, quantidade de calor é o mc delta θ. A quantidade de calor, 60.000. A massa, 1.500. A variação de temperatura, 1. Perdão. Calor específico, 1, fez a variação de temperatura, delta θ, que é o que eu quero descobrir. Claro que fazendo essa continha, esses dois zeros, corta com esses dois zeros. É óbvio ali. Agora, eu vou chegar então que essa variação de temperatura, vai ser o 600 dividido por 15. Então, quer dizer que essa variação de temperatura vai ser 60 por 15, 4, com 0, 40. Então, a água agora vai sofrer uma variação de 40 graus Celsius. Eu dobrei o tempo, forneci o dobro de calor. Beleza? Eu diminuí a massa de água, eu vou aquecer mais do que anterior. Então, por isso que a resposta vai ser 40 graus Celsius. Presta atenção nos detalhes do exercício que eu tenho. Né? Agora, lembrando que calor específico da água, se 1 caloria por grama grau Celsius, isso aqui você sabe. Isso aqui não é novidade. Né? Então, você tem que saber isso aqui de cor e salteado. A densidade da água é 1. Então, densidade é massa sobre volume. O que eu tenho de volume, 3 vezes é o que eu tenho de massa, 3 quilos. 3 quilos é 3.000 gramas. Então, isso facilita a visualização do exercício como um todo. Ok? Então, vamos fazer mais 2 exercícios para a gente eliminar essa linha da nossa vida. Então, vamos lá. Número 5, aí agora deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua apostila para ver qual número 5 é esse. Beleza, é o 5 da seção Desenvolvendo Habilidades. Tá? Então, vai ser o número 5 da seção Desenvolvendo Habilidade. Esse exercício, Thiago, tem que fazer uma observação para você sobre o que é o calorímetro, que é trocas de calor, que nós vamos aprofundar mais na segunda prova. Mas aqui dá para a gente entender sem grandes problemas. Um sistema é constituído por uma pequena esfera metálica e pela água contida em um reservatório. Na tabela
estão apresentados dados das partes do sistema antes da esfera ser inteiramente submersa na água. Então, temperatura inicial, presta atenção. Temperatura da esfera metálica, 50 graus Celsius. Capacidade térmica do corpo, 2 calorias por grau Celsius. Da água, quais são os dados da água? Presta atenção, água do reservatório, temperatura inicial, 30 graus Celsius. Capacidade térmica, 2.000 calorias por grau Celsius. Repara que ele está me dando a capacidade térmica. Caloria por grau Celsius. Beleza? Então, não depende da massa. A capacidade térmica é do corpo. Então, já forneceu ali. Ele pergunta o seguinte: a temperatura final da esfera, em graus Celsius, após o equilíbrio térmico, então presta atenção, vai ocorrer o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tiago, o que é equilíbrio térmico? Bom, equilíbrio, isso nós vimos na aula. Equilíbrio térmico é quando eu tenho um corpo de temperatura maior e um corpo de temperatura menor, coloco eles em contato, o que acontece? O mais quente vai ceder calor, o mais frio vai ganhar calor, até que eles atinjam a mesma temperatura, equilíbrio térmico. Eu quero saber qual vai ser o equilíbrio térmico entre 50 e 30 com esses corpos aí. Então, querido, quando eu estou trabalhando um exercício desse tipo, a primeira coisa que eu tenho que saber é que, nesse caso, né, no equilíbrio térmico, o somatório da quantidade de calor é igual a zero. Então, toda vez que acontecer equilíbrio térmico, eu tenho que entender isso aqui, que o somatório da quantidade de calor é igual a zero. Isso é toda vez que acontecer situação de equilíbrio térmico. Ou seja, o calor que eu estou perdendo, outro corpo vai ganhar. Não vai haver perdas de calor. Então, só há trocas entre esses corpos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a quantidade de calor que a esfera vai perder, somado com a quantidade de calor que a água vai ganhar, é igual a zero. Por que a esfera perde? A esfera vai ceder calor porque ela está numa temperatura maior. Por que a água ganha? Ela está numa temperatura menor, ela vai receber calor. E isso tem que ser igual a zero. Lembrando que essa quantidade de calor que vai ser, então, a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, né? Porque ele me deu a capacidade térmica. Então, isso aqui é muito importante. Olha, ele não me deu calor específico, ele me deu capacidade térmica. Lembrando que a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Quicete. Tem o quimacete e o quicete. O quicete é quando eu tenho essa capacidade térmica. Bom, fazendo agora o exercício vai ficar fácil. Então, vou pegar a equação, olha lá. Quantidade de calor recebido pela esfera, cedido pela esfera, mais a quantidade de calor recebido pela água tem que ser igual a zero. Equilíbrio térmico, essa situação tem que acontecer. Então, vai ser calor específico da esfera vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, X, que é de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é quanto? 50. Mais, agora, para a água, vai ser a capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura, que vai ser final, X, menos a inicial. A inicial é quanto? 30. A variação de temperatura sempre é final menos inicial. A final é que eu quero descobrir, X. A inicial para a esfera é 50, para a água é 30. E isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a zero. Substituindo, então, da esfera vai ficar assim, ó, 2, que multiplica X menos 50. Porque a capacidade térmica da esfera é 2 calorias por grau Celsius. Mas, agora, da água é 2.000. Então, vai ser 2.000
que multiplica x menos 30. E isso é igual a zero. Repara que o Cezão ele me deu 2 calorias por grau Celsius para a esfera e 2.000 calorias por grau Celsius para a água do reservatório. Aplicando propriedade distributiva, vai ficar assim, 2x menos 100. Então, vai ficar 2x menos 100. Estou fazendo assim, 2 vezes x, 2 vezes 50. É igual a 2.000x menos 2.000 vezes 30, dá 60.000. E isso tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Bom, deixa eu chegar esse exercício um pouquinho aqui para baixo. Então, nessa equação, na hora que eu for fazer a continha, né, eu tenho só que prestar atenção agora nas contas, né? Então, o que vai acontecer assim, 2.000x menos 2x, então vai ficar 60.000, perdão, positivo, menos 100, é igual a 2.000x, é igual a 2.000x, menos 2x. Então, isso aqui era importante, né? Porque eu estava somando essa quantidade de calor aqui, eu coloquei igual errado ali, desculpa, né? Então, eu estou somando, beleza, não vou alterar sinal. Eu vou isolar x para um lado, né? E deixar o número do outro. Então, o Thiago aqui está errando, desculpa, gente, perdão. Eu errei o sinal ali, como eu errei o sinal ali, eu escrevi errado, né? Aqui é mais, aqui é mais. 1 mais isso igual a zero. Então, agora eu vou somar aqui, 2.000x mais 2x, 2.000x mais 2x é igual. Aí, para o lado de lá, eu vou passar os 60.000 positivo, mais o 100 também positivo. Então, vai ficar 2.002x é igual a 60.100. Claro e evidente que fazendo essa continha, o x, então, vai ser os 60.100 dividido por 2.002. Então, o que eu tenho que fazer de conta agora é isso aí, 60.100 dividido por 2.002, que vai me dar, então, uma temperatura X de aproximadamente 30,02 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de equilíbrio se dá numa temperatura próxima a esses 30 graus Celsius. Olha que legal, o gabarito dessa questão é a letra B de baixinho. Agora, eu preciso entender o que eu fiz aqui nesse exercício. Todo mundo que está ganhando, somado com todo mundo que está perdendo, para atingir equilíbrio térmico tem que ser igual a zero. Isso aqui é importante. E nesse caso, a gente fez a continha com a capacidade térmica, então tem que colocar isso em consideração, e estou isolando ali, estou chegando que 2.002x é igual a 60.100. Né? Então, repara que se eu faço esse procedimento, eu vou chegar numa temperatura de aproximadamente 30,02. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser próximo, cerca de 30 graus Celsius. Isso quer dizer que a água não vai esquentar quase nada, mas a esfera vai perder abruptamente toda a sua temperatura. Porque a capacidade que ela tem de perder é muito grande. Beleza? Tranquilo? Então, feito aí mais um exercício aí. Bom, agora nós vamos ao último exercício da nossa aulinha, tá? Que é o exercício 2, me parece que é dos complementares. Deixa eu só ver aqui. Olha no livro aqui, 2 dos complementares. Perfeito, o FG com o objetivo de economizar. Então, vamos lá. Exercício 2 dos complementares. O que esse exercício fala? Olha só. Com o objetivo de economizar energia,
Um morador instalou no telhado de sua residência um coletor solar de capacidade de 1,2 vezes 108 calorias por dia. Bom, eu não sei se isso aqui vai ser 10 elevado a 8 ou 108. Eu vou deixar como 108, depois a gente vai ver o que vai acontecer ali. Acho que pode ter um erro no enunciado aí. Toda essa energia foi utilizada para aquecer 2 vezes 103 litros de água. Bom, 2 vezes 103 litros de água, eu acho também que vai ser 2 vezes 10 elevado a 3. Eu acho que ele é expoente. Armazenado em um reservatório termicamente isolado. De acordo com esses dados, a variação de temperatura da água, então eu quero saber a variação de temperatura da água ao final desse dia é. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha para cá. Eu vou mudar. A quantidade de calor que eu vou fornecer é 1,2 vezes 10 elevado a 8. Eu acho que esse 8 aqui vai ser expoente. Calorias por dia. Então, no dia eu vou fornecer isso aqui. Agora, qual é a quantidade de água que eu tenho? O volume de água é 2 vezes 10 a 3 litros. Então, essa massa é de 2 vezes 10 elevado a 3, de novo, expoente. 2 vezes 10 elevado a 3 litros, quer dizer quilos. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 3 quilos. Passando para grama, isso aqui equivale a 2 vezes 10 a sexta gramas. Isso aqui é 2.000 quilos. Cada quilo tem 1.000 gramas, então tem que tirar por mais 1.000. 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta gramas. E lógico e evidente, ó, o calor específico, o exercício me dá 1 caloria por grau Celsius. Espera aí, fugiu aqui, 1 caloria por grau Celsius. Por isso que eu coloquei ele em grama. A densidade é 1. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Se isso aqui é igual a 1, eu estou chegando que a massa de água é igual ao volume. Só que eu estou chegando que litro é quilo. Isso a gente sabe. Né? Então, não tem nada de absurdo ali falar que a massa da água é igual ao volume. Então, os dados estão aqui. Ó. Aí eu quero saber a variação da temperatura no final de um dia. Então, no final de um dia, eu vou usar a formulinha do Q macete, que é igual a MC delta θ. Quantidade de calor é 1,2 vezes 10 elevado a 8. A massa, 2 vezes 10 elevado a 6. Calor específico, 1 vezes a variação de temperatura. Repara que 1,2 dividido por 2 vai ficar 0,6. Então, a variação de temperatura vai ser 0,6 vezes 10 a 8 por 10 a sexta, vai ficar 10 ao quadrado. Então, essa variação de temperatura, 0,6 vezes 10 ao quadrado, que é 100, né? 0,6 vezes 100, vai me dar 60 graus Celsius. Então, com essa quantidade de calor por dia, eu consigo fazer com que a água sofra uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Gabarito vai ser a letra D de doidão. Repara que o Thiago falou na leitura do texto, né? 1,2 vezes 108 calorias por dia, ele teria me dado o valor exato. Então, isso deve ser 10 elevado a 8, está em potência de 10. O texto aí na apostila provavelmente saiu errado. Na minha apostila está errado, acredito que na sua também esteja, tá bom? Então, a gente fez mais um exercício aí, exercício importante para a gente aplicar o conteúdo que a gente está estudando, tá bom? Queridos, boa semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye, fiquem com Deus.